Então vamos dar continuidade ao que nós fizemos. E agora a gente vai preparar os dados da base para poder separar em treino e teste. Então, como o algoritmo que a gente vai usar é um algoritmo de aprendizagem supervisionada, a gente já conhece a saída. Então, a saída a gente conhece de onde? Do tipo. A gente sabe que tem tipo 1, tipo 2, tipo 3. De acordo com o quê? De acordo com as larguras, né, de cada um deles e os comprimentos de cada um deles. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar a nossa base tem 150 valores, a gente vai separar uma porcentagem para fazer treino e uma porcentagem para poder fazer o teste e depois comparar. Então, na nossa base, aqui a gente vai usar esse cara, vamos chamar de XDF. O que seria o XDF? Seria as variáveis largura e comprimento, né, dentro da base que a gente montou, dentro do DataFrame DF. E onde que está localizado isso daí? Então a gente vai usar aqui um método iLock, todas as linhas, dois pontos e vírgula. Então quando a gente coloca isso daqui, a gente está estabelecendo o quê? Que a gente quer que ele busque todas as linhas. Da onde? Da coluna 1 e da coluna 2. Só para a gente poder relembrar quem é coluna 1 e coluna 2, a gente pode colocar aqui, ó, um df.read. A gente vai entender o que seria essa coluna 1 e coluna 2. Então, ó, coluna 1 é largura, coluna 2 é comprimento. Lembrando que o Python trabalha sempre a partir do zero. Então, a nossa coluna 0 seria o tipo. Por isso que eu estou escolhendo aqui coluna 1, que é largura, coluna 2, que é comprimento. Então ele vai montar para nós ali o nosso XDF apenas com esses valores, ó. Então ele pegou ali os valores da coluna 1 e coluna 2, falou 0,2, 1.4, 0,2, 1.4, 0,2, 1.3 e montou esses valores, né, dentro dessa variável XDF. Bom, feito isso daí, a gente vai fazer a mesma coisa com o YDF, só que o YDF ele vai escolher o que? Ele vai escolher todas as linhas, olha lá, ó, os dois pontos, vírgula, só a coluna 0. Então quem é a coluna 0? A coluna 0 é tipo. Então vamos executar aqui, ó, para poder ver. Então ele pegou todos os tipos. Aqui essa base ela já vai meio que organizada aí, já separada, mas não tem nada a ver, porque a gente vai criar o que? Uma seleção a partir disso, né? Então vamos pegar aqui, ver quantos valores tem usando o shape. Então o XDF ele tem 150 linhas com duas colunas. E o YDF shape tem 150 linhas, né? Que é exatamente o que nós temos aqui em Y. Agora nós vamos precisar de uma biblioteca para fazer o uso do from scikit-learning.model selection import train test split, onde ele vai fazer o que? Ele vai fazer a separação, quem vai ser treino e quem vai ser teste. Então aqui eu estou colocando um XDF treino, XDF teste, YDF treino, YDF teste, train test split, XDF, então ele vai pegar, separar aqui nos dois grupos, e YDF vai separar também em dois grupos, que seria o grupo do treino e o grupo do teste. O tamanho que a gente vai colocar para teste vai ser de 20% dessa base. Então, se tem 150, a gente vai usar 30 valores para poder fazer teste, enquanto o restante vai fazer o treino. Então vamos ver aqui, quando ele executar, só vamos observar quem ficou aqui, ó, só para a gente poder ter ideia de como que está isso aí, ó. X, DF, treino, vamos ver quem que esse cara está aqui, ele pegou esses valores, com o XDF treino, vamos ver quem ele pegou para YDF treino, YDF treino.
Então, ele pegou, pode ver que ele diversificou aqui, ó, tá? 3, 2, 1, tá? 3, 3, tá? Tudo separado, tá? O XDF teste, vamos alterar aqui de treino para teste, vamos ver. XDF teste, ele pegou esses outros valores aqui. E quem que vai ser o YDF teste? YDF teste, aqui ele balanceou aí com os valores. Então, para poder ver o tamanho deles, então XDF treino shape, como eu tinha falado, né? 120 valores, 120 linhas, 2 colunas. YDF treino, 120 linhas. Então, aqui está compatível. XDF teste, 30 linhas e 2 colunas. YDF teste, 30 linhas. Então, também está compatível. Ele já fez a separação. Então, agora a gente vai entrar com isso daqui, que a gente acabou de fazer. A gente vai entrar no KNN. Lembrando que a gente não padronizou isso daqui. A gente pegou os dados do jeito que estão aqui. A gente não fez nenhuma escala, né? No próximo a gente faz a escala e separa também para poder ver se tem diferença. Então, tudo que a gente fez aqui, a gente trabalhou direto com a base, sem precisar escalonar, só para poder ver como que vai ser o resultado, tá? Então, entrando aqui no KNN para poder fazer, vai observar qual vai ser o resultado. Então, agora entrando aqui no KNN, a gente pode até observar o que a gente... Opa, não era para ter feito isso. Mas tudo bem, vamos lá, vamos abrir aqui. Então, o KNN, ele sabe que é um algoritmo de classificação e aprendizagem supervisionada, né? É a sigla de K-Nearest Neighbors, seriam os vizinhos mais próximos. Ele vai realizar a classificação de instâncias em classes. Então, grupos de dados semelhantes, que é o nosso caso, né? Tem lá 1, 2 e 3, e a gente consegue fazer essa verificação. Então, ele não tem ali um modelo específico, matemático, ele vai classificar uma instância através de cálculos de distâncias, né? Então, problemas de classificação é recomendado utilizar o número de classes ímpares para evitar empates durante o processo. Isso aqui está tudo na biblioteca dele lá, ó. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter acesso a essa biblioteca do que fala ali o KNN, tá? Então, tudo aqui ele traz todas as informações referentes a essa biblioteca. As vantagens: é fácil implementação, fácil entendimento, tem um excelente desempenho em situações de dados características complexas, poucos parâmetros para poder ajustar. Desvantagens: é o alto custo computacional, o parâmetro K é ajustado na tentativa e erro e necessita transformar dados categóricos em numéricos, que não foi o nosso caso, né? No nosso caso a gente está tudo em dados numéricos. Então aqui a gente já tem aí, ó, que eu já deixei montado, que a gente vai trabalhar com os dados não padronizados. O que seriam os dados padronizados? Os dados em bruto mesmo. A gente não fez nenhuma padronização, não fez nenhuma transformação através da variável z, né? Levando em conta desvio padrão e média. A gente fez direto com os dados que a gente tinha. Então aqui eu estou chamando o KNN através dessa linha, né? Então vai ficar o que? KNN agrupamento.fit. Ele vai pegar o XDF treino, o YDF treino. Então ele já rodou aqui, já classificou. Usou aqui 5 vizinhos, tá? Com a métrica Minkowski, P igual a 2. O que seria isso aí? Se a gente olhar aqui, a gente vai observar os tipos de métrica que ele trabalha, né? Então a gente pegou aqui, ó, métrica Minkowski, colocou lá P igual a 2. Se a gente for observar o que ele fala ali, deixa eu colocar esse cara aqui, cadê? Pera aí. Então vamos abrir aqui novamente. Vou pôr ele para traduzir, para ele poder trazer para nós o que seriam esses caras aí. Então aqui a gente tem no Minkowski argumentos P e W. Então o W é um valor que ele vai trabalhar com o default dele, automático. E o P, a gente está utilizando aí o P igual a 2 para poder fazer esse cálculo. Então aqui a gente tem todas as informações referentes a essa parte. Estou trabalhando como
a condição básica traz sempre usar esses parâmetros iniciais aí para poder fazer o uso do KNN, tá? 5 Minkowski P igual a 2. Então, vamos pegar aqui as previsões. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que nós temos, cadê? O que nós temos ali como teste, né? E como treino, de acordo com o que ele vai treinar. Então, pode ver que aqui, ó, ele já treinou com esses valores, naquela separação que a gente fez. Agora a gente vai pegar o que nós temos de teste, os valores de X de teste, e vamos jogar aqui dentro para ele poder fazer as previsões. E dessas previsões a gente vai comparar com o que é verdadeiro, que seria o Y da F-teste. Então, previsões, ele vai pegar, fazer as previsões. Então, ele chegou aqui em 3, 2, 1, 3, né, daqueles valores para o teste. E agora a gente vai pegar, fazer a comparação. O Y da F-teste, pode ver que ele acertou quase todos, acertou todos, né? É uma base que está bem, vamos dizer assim, bem fácil de se trabalhar, né? Porque a correlação deles é uma coisa muito grande. Agora a gente vai medir a acurácia. Então, medindo a acurácia, a gente está usando aqui, ó, Y da F-teste com previsões. Então ele vai fazer a comparação dos dois. E a gente vai chegar aqui numa acurácia de 100%. Claro, nesse tipo de base que a gente está usando, pelo índice de correlação ter sido muito grande, a tendência de resposta é bem grande também, né, em termos de acurácia, 100%. Matriz de confusão, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, verificar o que ele tinha no treino, com o def do treino, e trazer aqui as respostas. Ó. Então, no treino, ele classificou aqui, quem era 1, ele classificou correto como 1. Quem era 2, ele classificou correto 34 como 2. E aqui ele errou 3 valores. Né? Aqui quem era 3, ele classificou correto como 3 e errou aqui 3 valores. Classificou como 2. Agora, por que isso aqui pode ter acontecido? Pode ter acontecido justamente naquilo que a gente já tinha falado nos gráficos. Ó. Tem uma região aqui que ela fica meio confusa, né? Vamos dizer assim. Porque os valores eles estão aqui, ó, meio que muito próximos. Se a gente alterar o número de vizinhos, pode ser que isso daí se resolva. Não é uma coisa que pode garantir, mas pode ser que alterando o número de vizinhos ali, o valor possa ser resolvido. A gente vai fazer a mesma matriz de confusão, só que agora para o teste. Então no teste, pode ver aqui, ó, o que era 1, ele acertou os 11, o que era 2, ele acertou os 13, e o que era 3, ele acertou os 6. Então aqui está feito a análise usando os dados não padronizados, de acordo com o que a gente fez a separação.